vez que eu fui imprimir um documento pro meu namorado, né, no site do governo, e descobri que eu tava sendo era chifrada. Eu namorava com um príncipe há 5 meses. Ele me pediu em namoro numa pizzaria. Daí o que ele fez? Ele colocou aliança dentro da pizza. E aí, no começo, era mil maravilhas, porque eu trabalhava em casa, né? Então eu conseguia dar toda a minha atenção pra ele. Quando eu comecei a trabalhar fora, surtou. Por que será, hein? Será que era porque ele era bem do vagabundesco? Que não trabalhava, não fazia nada? Não sei. E aí, tipo assim, ele nunca tinha dado sinais de traição. Então, pra mim, tava tudo certo, tudo bem, vida normal. Só que teve um dia que ele ia fazer bico num bar de um amigo nosso e tal. E aí eu falei pra ele que ia pra lá, beber umas brejas com os amigos. E ele falou que tava tudo bem. Como tava só a gente lá e a playlist, tipo, a música do bar tava no celular dele, eu me senti avons pra pegar o celular dele e trocar de música. Quando eu peguei, toquei no celular dele, ele tirou da minha mão numa rapidez, menina, suspeito. Mas aí eu pensei, ah, gente, não deve ser nada, deve ser, ó, coisa da minha cabeça. E realmente era coisas na minha cabeça. E tipo assim, minha mãe sempre me alertou deste homem, sempre falou que ele não era o tipo de homem que entenderia a rotina de uma... Tipo assim, a rotina de uma mulher compromissada, sabe? Que trabalhava muito e tal. E eu ficava tipo, mãe, respeita dama e vagabundo. Aí beleza, passou. Só que aí, eu sonhei que ele tava me traindo. Cara, eu senti Deus lá de cima, olhando pra mim e falando: eu tenho uma coisa pra te contar. Eu não sei se teu coração aguenta. E mandou um sonhão pra mim. Mandou um sonho, tipo, bem aviso mesmo. Aí sonhei, no outro dia acordei, falei com ele e ele tipo, tá loucos? Jamais farei isso, jamais. Amor, que loucura, né? Só um sonho. Que bobeira. Aí depois disso, o meu primo trabalhava numa empresa e arrumou um emprego pra ele. Tipo, ele era meio que do RH. E aí ele ia pular todas as etapas da seletiva lá e já ia começar a trabalhar. Ele só ia precisar mandar os documentos pra essa empresa, pro meu primo. Só que nesse dia, amor, o notebook dele tava na minha casa. E o documento que ele precisava tinha que pegar online. Ou seja, amor, você vai ter que me passar a senha. Que pena, não? Só que assim, no dia eu nem tava pensando em nada, em ter acesso ao notebook dele, em nada. Eu bem solícita, tipo, bem disposta pra ajudar a fazer esse favor pra ele. Falei, não, eu tiro pra você, tiro pra ti. Aí eu falei pra ele, né? Falei, só me manda a sua senha do site do governo que eu pego aqui pra você, imprimo e já era, acabou. E aí ele foi lá e mandou. Nisso, eu entrei, peguei o documento, imprimi e tal, não sei o quê. Aí beleza, fui desligar o computador e fechar. Na hora que eu tô assim, ó, eu pensei, e se essa senha for a senha de tudo? Porque pra você colocar uma senha no site do governo é aquela que você não pode perder. E provavelmente é aquela que você coloca em tudo. Em tudo, incluindo as redes sociais. Gênia. Fui lá e coloquei a senha. Essa senha que ele me mandou. Só que não era. Aí eu falei, tá, vamos desistir, né? Não é? Então não sei qual que possa ser. Só que essa senha era o dia e o mês que ele tinha nascido. Aí eu juntei mais 2, 3 neurônios e pensei, e se eu adicionar o ano que ele nasceu? Matei a charada. Aí beleza, entrei no Instagram dele. E um dia antes, detalhes riquíssimos. Um dia antes, eu tava mexendo no Instagram do lado dele, né? Ele mexendo do meu lado no caso. E aí apareceu uma menina que ele tava nos melhores amigos. Aí eu falei, ué, vocês são os melhores amigos um do outro? Aí ele, não, ela me colocou no dela. E daí, tipo, eu coloquei no meu, mas tipo, nada a ver. Aí beleza, eu entrei na conversa com ela e não tinha nada. Aí eu engoli seco, né, pra não ser tóxica também, eu não quero ser tóxica. Aí quando eu entrei, no dia seguinte que eu entrei com a senha dele, era a primeira conversa que tinha, ou seja, eles conversavam e apagavam. Tipo assim, pra ele não bastava ele me trair, não tava suficiente pra ele tinha que me humilhar. Ele me humilhou pra ela, falou assim que eu mal tinha tempo pra coisar com ele. Meu filho, eu tô trabalhando, seu cachorro, pra sustentar marmanjo, safado. E sabe o que aquela cachorra falou? Que eu tinha bunda pequena. E eu tenho mesmo. Respeita as mini bunders. E a palhaçada, ela já tava grande, mas ela piora. Eles estavam marcando de se encontrar. E o plano era, vou deixando. E aí quando eles forem se encontrar, eu vou lá, pego eles no flagra e jogo a aliança na cara dele, né? Embrulho numa pizza e jogo e soco na goela dele. Só que aí ele estragou tudo. O que ele fez? Me mandou mensagem falando que me amava. Aí o sangue ferveu, né? E aí eu comecei a escrachar ele. E aí chegou uma parte que ele pegou e falou assim pra mim, começou a falar, para, você tá brincando, para de brincar, sério, você tá brincando comigo, tipo, se fazendo de maior sonso do Brasil. E eu esculachando ele sabia o que ele fez, ele tava tipo, para, achando que era trend de TikTok. Aí fui lá e bloqueei ele. Quando eu bloqueei ele, a mãe dele me mandou mensagem, falou assim, o que tá acontecendo? Quase falei o nome! Que o fulano não quer me contar. E ela, a minha sogrinha, minha querida sogra, ela era bem grossa comigo, só que eu sempre aturei porque eu amava meu homem, né? Então eu fazia aquele favorzão de aturar. Aí ela me mandou, aí eu mandei pra ela assim, depois a gente conversa, depois eu converso com a senhora. Aí que ela me mandou um áudio
áudio aqui pra vocês, mas não dá, né? Tipo, eu não vou expor uma senhora de 164 anos. Mas as palavras da querida foram exatamente essas aqui. Olha, Júlia, você não sabe o homem maravilhoso que você perdeu. Porque apesar dos defeitos dele, que os defeitos dele são só comigo, mas ele é um menino maravilhoso, de ouro. E outra, e digo mais, tá? Quem não faz mais questão desse namoro sou eu. Quem te perguntou alguma coisa, velho? Quem? E no final ela completou assim: porque eu sei o que tá acontecendo, eu sou mulher, eu sei. E o meu filho, ele é muito besta. E calma que ainda não acabou. Aí eu pensei comigo, né? Falei, bom, vou esperar ele vir me pedir desculpa pra eu escrachar ele e não aceitar, né? Só que, meu amor, pra minha surpresa e de todas nós, no outro, ele não veio falar comigo, tá? Jurou que ele tava certo, não veio falar comigo. No outro dia, essa menina postou uma foto com ele com a seguinte legenda: solteiro, tá, meninas? Dou um murro. E aí, pra fechar com aquela chave de ouro, no outro dia, ele mandou mensagem pra uma amiga minha falando pra eu desbloquear ele, porque ele tinha umas verdades pra me falar. Aí, beleza, falei, a oportunidade que eu tenho de escrachar ele, né? Aí ele me mandou áudios e áudios falando que eu era criança, que eu tinha que crescer, que eu tava muito errada e eu tava mandando as pessoas irem atormentar a querida, a nova namorada dele. Meu filho, você não sabe quanto eu trabalho, não? Você acha que eu tenho tempo mesmo? Você acha que eu tenho tempo? E outra, como se eu tivesse perdido grandes coisas, né? Grandes Rodrigos Wilberts. Não, eu mereço. Não, e quando eu comecei a namorar com ele, eu falei, meu, o cara me pediu em namoro colocando aliança dentro da pizza, dentro do alimento. Ele é muito besta, ele não vai me trair nunca. Mas vai, confia nos besta, confia nos mais bobinhos. Eita, como ele é bobão. É isso que vai acabar. Vou contar pra vocês a vez que o meu namorado, que era cadeirante, me traiu, falando pra outra que ia levar ela pra praia de motinha elétrica. É mole. Eu conheci esse querido quando ele ainda não era cadeirante. A gente tava numa balada, tuts, não sei o que lá. E aí, beleza, a gente ficou nessa balada. No outro dia, ele me pediu em namoro. E eu fiquei assim, quero. Aí a gente começou a namorar e ao longo do tempo eu ouvia burburinhos, que ele era meio que mentiroso, mas eu vou acreditar que o meu amor, a minha paixão, é mentiroso? Você tá com inveja. Aí passou um tempo e ele passou num curso de gastronomia que ele queria muito passar. E eu fiquei muito feliz por ele. Só que o curso era em outra cidade, né? Numa cidade vizinha. Só que era bem vizinha ali. Bem vizinhona, então eu me preocupei. E aí ele ia morar nessa cidade. E ele morou lá por 6 meses. E aí quando ele foi, eu torcia muito por ele. Eu torcia muito por aquele homem. Eu ficava... Sabe aquele meme do Relâmpago Marquinhos? Que o carrinho fica assim na plateia. Vai, Relâmpago Marquinhos! Ele era o meu Relâmpago Marquinhos. Aí beleza, ele terminou o curso, veio de volta pra cá. E aí certo dia, eu tava em casa de boas. Aí mandei uma mensagem pra ele. Oi, amor. Onde você tá? Aí ele... Oi, amor, mozinho. Estou em casa, por quê? Coisa de eu fechar o zap e abrir de novo. Plau, uma foto. Minha amiga me mandou foto do querido e ele tava na balada, na gandaia. Depois disso, eu comecei a descobrir que ele me traía horrores. Mas assim, era horrores. Ele me traía tenebrosamente. Ele me traía na cidade que a gente morava e na cidade do curso dele. Era uma traição meio que assim... Ele era muito grosso comigo, muito. E até necessidades fisiológicas daquele homem, eu já limpei. Aí você fala, ai, Júlia, mas que não sei o que lá. Que não sei o que lá, nada. Que não sei o que lá, nada. Porque eu fazia de coração. Era de coração que eu fazia assim. Não queria que ele ficasse lambendo meu pé, dando graças a Deus. Ai, meu Deus do céu. Não. Mas educação? Porra, eu acho que eu merecia ali. Só uma educação, uma simpatia. Coisa de 2 centavos, gente. Coisa de 2 centavos de educação e carinho que eu queria dele. 2 centavinhos tava bom. Não precisava passar de R$1, já era muito. Mas nem 1 centavo eu tinha. Mas tá bom, né? Eu fui porque eu quis. Ninguém me forçou, muito menos me chamou. Aí tá, no final desse mesmo ano, a gente foi convidado pra ser padrinho de casamento. E aí a gente foi. O casamento era de uma amiga minha. E aí no dia seguinte ela me mandou uma mensagem. Amiga, preciso falar com você. Aí eu mandei pra ela. Oi, amiga, pode falar. Aí ela, é urgente, vem aqui na minha casa. Aí eu fui, né? Chegando lá, ela me falou assim, que o meu querido, a minha paixão, tinha trocado mensagem com uma outra madrinha no casamento dela. Aí ela falou bem assim pra mim, amiga, eu tenho uma coisa forte pra te contar, mas eu como sua amiga eu preciso, tipo assim, não vou conseguir segurar, porque eu quero o teu bem. O seu amor, ele tava trocando mensagem com a madrinha, uma outra madrinha minha do meu casamento, e tipo assim, falou pra ela que ia levar ela... Hoje eu recebi uma mensagem nas minhas redes sociais, vocês não vão acreditar, da minha prima. Minha prima que me maltratou a minha infância inteira, que eu fui obrigada a morar com ela. Vocês não acreditam que ela tava me pedindo na mensagem. Antes, eu vou contar pra vocês a história. Minha mãe foi encontrada morta no interior da cidade com o marido dela, que não era meu pai não,
Era um bandido traficante que ela tinha se envolvido. E eu não fui encontrada morta junto com eles, que eu era um bebê recém-nascido e pelo jeito quem matou ficou com dó de mim. A polícia tentou identificar, mas minha mãe morta e meu pai não era registrada. Então fui pro juizado de menor e lá eles entraram em contato com a família da minha mãe. Minha avó falou que a minha mãe não era filha dela. Já fazia anos que nem sabia, nem tinha notícia da minha mãe. Mas a irmã da minha mãe, no caso a minha tia, acho que ficou com um pouco de pena e aceitou ter o peso na vida dela, que fui eu. Desde criancinha, de pequenininha, eu sempre fui tratada diferente. Eu era tratada assim, como a serviçal da casa. Dormia nos quartos dos fundos, tinha que limpar a casa, que fazer almoço, que lavar o banheiro, que cuidar dos animais, das plantas. Mas essa não era a pior parte. A pior parte era quando a minha prima me fazia de brinquedo. Sim, ela me fazia de brinquedo. Eu lembro que a primeira vez que ela brincou comigo foi um relógio de cronômetro que ela tinha ganhado. Ela falou pra mãe dela assim: mamãe, eu vou colocar tantos minutos pra prima lavar as vasilhas. Se ela não lavar, ela não vai almoçar hoje. E a minha tia ria com ela e falava: tá bom. E eu era obrigada a lavar um monte de vasilhas no tempo da minha prima. E se eu não conseguisse, eu ficava sem comer. Várias e várias vezes minha tia saía pra lanchar ou trazia pizza, sanduíche da rua. E ela vivia falando: você lavou o banheiro? E se eu tivesse lavado, ela falava: passar as roupas. Se eu tivesse passado, ela... E, sabe, ficava inventando alguma coisa pra ser motivo de eu não comer. E muitas vezes eu não comia. Não mesmo. E como uma criança, porque eu comecei a observar essa maldade que passava comigo com os meus 10 anos, eu sofria. Teve uma vez que a minha prima puxou meu cabelo e tentou me fazer beber água do cachorro. E eu não quis. Eu comecei a revidar, eu já não era mais uma criancinha. Eu tinha 10 anos e minha prima 3 anos mais velha que eu, tinha 13. Então não era tão diferente assim. E quando a minha prima tentou, a gente acabou saindo numa guerra de braço. A gente brigou e quando a minha tia chegou, minha tia me pegou e picotou o meu cabelo. Ela cortou o meu cabelo sem dó, assim, ó, com tesoura, me xingando e rasgava todas as pouquinhas roupas que eu tinha. E dali pra frente ela falou que eu que ia ficar responsável de lavar minhas próprias roupas, eu que ia ficar responsável de comprar minhas próprias coisas pra tomar banho. Então a partir dali eu comecei a não ter mais shampoo e nem condicionador, eu comecei a não ter sabão em pó nem amaciante pra lavar a roupa. E eu sofria muito, muito. Ela me batia, me espancava, me dava vassourada na cabeça e vivia falando pra mim que eu era o peso da vida dela, que desde o dia que eu entrei na casa dela, parece que veio uma coisa ruim da minha mãe pra dentro, e que eu seria pior do que a minha mãe, que eu nem conheci, sabe? Eu nem sei, eu só sei que minha mãe me gerou no mundo e me gerou no mundo pra sofrer. E eu lembro muito bem que como eu sofria muito em casa, na escola, quando eu sofria bullying, eu não tinha forças pra conseguir lutar contra aquilo. As pessoas me zombavam, riam de mim, falavam que eu fedia, e eu fedia mesmo. Eu fedia xixi. Porque eu não conseguia lavar minhas roupas tudo. Porque eu não tinha uma mãe pra deixar tudo 100% limpo pra mim. Porque meu cabelo não era limpo, porque eu tinha que ficar colocando água dentro do shampoo pra tentar lavar meu cabelo, porque não tinha. Eu queria paz. Eu queria fugir dali. Vocês não fazem ideia. Cada porrada que eu levava e a minha prima me dava também. Minha tia puxava meu cabelo e minha prima puxava meu cabelo. E minha tia me xingava de um nome e minha prima me xingava de outro. E a minha tia ria da minha cara e minha prima ria mais alto. E eu tinha que aguentar aquilo calada, calada. Eu queria me matar. Porque onde eu ia, a dor ia comigo. Era insuportável. Eu sofri muito. E as coisas só vieram melhorar pra mim quando eu completei meus 13 anos, a idade da minha prima. Que aí eu comecei a procurar emprego, comecei a trabalhar de doméstica na casa dos outros, porque eu sabia fazer tudo, pelo menos isso. E o senhor que me recebeu na casa dele era muito bom comigo, coisa que a minha própria família não era. E ali eu já comecei a ganhar meu salário, e no meu primeiro salário, eu saí feito louca procurando um lugar mais barato pra eu pagar aluguel e cascar da casa da minha tia. E foi o que eu fiz. E depois, eu nunca mais ouvi falar. Nem dela, da minha tia, nem da minha prima, e muito menos da minha avó. Sabe quantas vezes eu já tava na casa da minha avó e eu via ela abraçando a minha prima e falando pra minha prima que ela era netinha do coração,
que ela amava, que ela tinha feito biscoito, que ela tinha feito a carne que a minha prima queria. E ela não perguntava nem se eu tava bem. Quantas vezes eu tive que engolir isso? Eu sofri muito mesmo. Então eu não quis saber dessa pouca família que eu fui obrigada a crescer. Talvez se eu tivesse crescido no orfanato eu tinha sofrido menos. Não sei. Eu não sei. Eu só sei que depois de 5 anos que eu nunca mais ouvi falar de ninguém, a mensagem de texto que a minha prima me manda nas minhas redes sociais é pra avisar que a minha tia morreu. Ela teve problema de saúde, câncer. E que a avó já estava muito pobre e ela já não tinha mais ninguém. Perguntou onde eu estava morando, se eu estava bem, se eu estava precisando de um lugar, se não queria dividir despesa com ela na gigante casa que ela tem. Porque ela mesmo não sabe fritar um ovo, não sabe fazer nada, vai ter que aprender tudo agora, depois que virou mulher. Enquanto eu faço pra mim e faço pros outros, ganho dinheiro com isso. Eu não respondi a minha prima. Não mesmo. E merecia uma resposta. Talvez agora ela tá pagando por tudo que fez. Porque de uma coisa eu tenho certeza. O mundo gira. E eu nunca fiz justiça com as minhas próprias mãos. E eu já chorei muito por cada humilhação que eu passei. Os humilhados serão exaltados? Talvez realmente isso venha acontecer. Um dia eu tava tendo uma festa de aniversário aqui na vila mesmo, onde a gente mora, né? E a gente é todo mundo amigo, pertinho do bairro aqui, né? Aí a gente saiu dessa festa de aniversário, eu, minha amiga e os meus amigos, pra gente brincar. E a gente decidiu brincar de esconde-esconde. Aí a gente tava brincando tranquila e passou um moço bem mais velho. Aí ele virou pra minha amiga e falou: nossa, mas você tá bonita, como você cresceu. Eu já dei um tapão na minha amiga, dei um beliscão nela, tipo assim, que tava errado, né, esse cara falar pra gente assim. Aí ele foi pedir se podia brincar também. Aí o meu amigo foi e falou: mas você não tá muito velho pra brincar com a gente? Aí ele pegou e falou que não, que ele tinha 26 anos e que ele era novo ainda, que ele queria brincar. Aí tudo bem, a gente não viu problema, né? Aí ele começou contando, a gente se escondeu. Na segunda vez, um amigo nosso foi contar e ele foi pro esconderijo onde eu e minha amiga ia. Aí quando eu vi que ele tava no esconderijo, eu não quis ficar lá, eu corri pro esconderijo dos meninos. Só que quando eu cheguei lá, os meninos começaram a falar: sai daqui, pra eu sair de lá, sabe? Que eles não queriam esconder no mesmo lugar que eu. Aí eu voltei pro esconderijo onde tava esse moço, eu e a minha amiga. E lá nesse esconderijo ele começou a cochichar assim, sabe? Começou a falar pra gente que a gente era muito bonita. E ele passou a mão no meu cabelo. Aí quando ele passou a mão no meu cabelo, eu já gelei, tipo assim, né? Ele tá me tocando, por que que ele tá me tocando? E aí ele foi, passou a mão na coxa da minha amiga. Aí na hora minha amiga foi e ficou assim. Aí depois minha amiga cochichou no meu ouvido falando que ele tinha feito isso. Aí a gente sentou, falei que não queria mais brincar. Aí a gente sentou, todo mundo e tal. Aí ele começou a conversar umas coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar na minha vida, um monte de coisa assim, sabe? Aí eu assustei, ele perguntou onde eu morava, eu falei onde eu morava. E aí perguntou onde eu morava, eu falei onde eu morava. E aí eu levantei e fui até minha mãe, porque minha mãe apareceu no portão de casa. Aí quando eu cheguei lá, eu fui e falei pra minha mãe, esse moço é muito estranho, pediu pra brincar com a gente, ele passou a mão no meu cabelo, a minha amiga disse que ele passou a mão na coxa dela e ele tá falando um monte de coisa que é um absurdo lá. Aí na hora que ele viu conversando com minha mãe, ele foi embora. Aí minha mãe falou: pera um pouquinho. Aí minha mãe foi e chamou o moço assim, que é responsável pela vila que a gente mora, né? Aí o moço chegou e perguntou quem que era. Aí a gente foi falando os traços dele, como que ele era. Aí ele falou assim: eu sei quem que é. Já tô tendo 2 reclamações desse moço aqui. Pera aí que a gente vai na casa dele chamar ele. Já sabia até quem que era e onde ele morava. Foram lá na casa dele, aí ele veio. Aí ele ficou de frente pra gente. Foi a palavra dele contra a nossa, né? E ele começou a falar que era tudo mentira, que ele não tinha feito nada. Mas eu bati meu pé e falei que não, que ele tinha feito sim o que ele fez, que ele mexeu sim com a gente. Aí nisso, a amiga da minha mãe, a mãe da menina que passou a mão na perna, deu um soco na cara dele. E ele meio que foi pra trás e minha mãe montou em cima dele, todo mundo começou a bater nele, chamando ele de abusador, sabe? Falando um monte de coisa, eu comecei a chorar de nervoso. Aí separaram a briga e aí conversaram com ele, sabe? Pra ele não ter esse tipo de
de comportamento. E eu não me arrependo de ter contado pra minha mãe. E o que eu falo é que, gente, se qualquer pessoa fizer qualquer tipo de coisa duvidosa que você sabe que é errado, pede ajuda. Pede ajuda pra sua mãe, pro seu pai, pro seu vizinho, liga pra polícia, mas não fica calado. Não deixa, porque quanto mais a gente fica calado, mais essas pessoas que agride mais. Se eu não tivesse falado nada, quantas vezes será que ele não ia querer brincar comigo? Quantas vezes será que ele não ia querer me levar pro escuro no esconde-esconde? Então, ó, eu era criança, mas não era boba não, hein? Então vamos ficar ligado. Eu descobri que meu marido tava me traindo com uma adolescente porque ele chegou com um kit pré-adolescente na minha casa. Porque pra mim aquilo ali é um kit pré-adolescente. E aí eu liguei 1 mais 1, 2, corna, chifre na minha cabeça. Eu já era casada há 15 anos, eu não era nenhuma jovem e o meu marido também não era nenhum jovem. E assim, a gente se conhecia muito bem, a gente tinha anos de junção ali de casamento, né? Eu morava na minha casa, ele veio morar comigo. E ocorreu que ele foi desatento, que ele não prestou atenção nas atitudes dele. Teve uma época do nosso casamento que meu marido sempre foi muito carinhoso, né? Ele se afastou e foi justamente nessa época. Eu sempre chegava do trabalho primeiro que ele, né? E aí teve um dia que eu cheguei, ele chegou logo depois de mim, né? Um pouco depois. E ele simplesmente chegou com uma sacolinha na mão. Uma sacolinha. E me deu. E falou assim, aqui amor, o que você me pediu. Eu não tinha pedido nada pra ele. Só que eu sempre fui muito sagaz e muito desconfiada. Eu respeitava a privacidade dele, não olhava telefone nem nada, mas eu sempre fui muito desconfiada. Gente, ele tinha tido um dia tão corrido no trabalho que ele tinha me falado, mandado mensagem mais cedo, caraca, amor, tá uma correria aqui, que ele se atrapalhou, né, nessa questão. E aí eu olhei pra cara dele assim, com a sacola na minha mão, e falei, obrigada, amor. Porque eu falei, eu vou ver o que tem dentro dessa sacola. Qual é o teor do que eu não pedi pra ele. Porque eu não pedi, mas alguém pediu. Fiz a sonsa, dei um beijinho, agradeci e tudo mais. E esperei ele ir tomar o banho dele, porque a janta já tava pronta, que a safada que já tinha feito. E fui olhar qual era o teor, o que tinha dentro da sacola que eu pedi pra ele. Quando eu abri a sacola, vocês vão ficar, é de cair o tubinho da bunda. Vocês vão ficar chocados com o que tinha dentro daquele da sacola, que era o pré-kit adolescente. Parte 2. Eu descobri que meu marido tava me traindo com uma adolescente pelo kit pré-adolescente que ele trouxe pra minha casa, parte 2. Quando eu fui abrir a sacola pra eu poder ver o que tanto tinha nessa sacola que eu tinha solicitado a ele, sendo que eu não tinha solicitado, gente, eu não era nenhuma jovem senhora, não é mesmo? Eu já era uma pessoa de idade. Então, assim, nem isso eu fazia mais. Por quê? Quando eu abri a sacola, tinha um kit bem adolescente mesmo. Sabe quando você vira um adolescente, que você fica, e aí você vai lá e compra esse kit, que era o quê? Sorvete, remedinho pra dor e uns 4 tipos de chocolate. Aí fui ficando um remedinho pra dor de cabeça, porque dá dor de cabeça. Só que eu, a esposa dele, que não era mais uma jovem senhora, não é mesmo? Eu não ficava mais de Chico. Eu já estava ali na época, assim, da minha menopausinha, então eu já não ficava mais de Chico. Não tínhamos filhos. Ele não tinha irmãs. A mãe dele, acredito que se eu já não ficava mais de Chico, muito menos ela. Amarrei a sacola, porque se eu fosse questionar, meu marido era esperto, ele ia falar que pegou a sacola errada, não sei o que, eu não queria nenhuma desculpinha. E esperei a oportunidade pra poder olhar o telefone dele. A oportunidade não veio, porque ele tava escondendo o telefone mais do que não sei o que. Só que ele trabalhava no notebook e deixava logado. Eu sabia a senha do notebook dele, porque eu vi, né, ele digitando uma vez. Entrei no notebook dele, estava logado. E aí eu vi que ele estava me traindo com uma garota de 15 anos. Eu não sabia se eu ligava pra polícia, se eu ligava pra mãe da garota, conselho tutelar, se eu afogava ele no banheiro, porque no momento ele estava no banho, eu não sabia o que eu fazia. Quando ele saiu do banheiro, eu mantive a calma, eu e a Frozen. Quando ele saiu do banheiro, eu só deixei assim a conversa aberta no notebook, porque a garota tinha pedido o pré-kit pra ele, que ele levou pra minha casa por puro engano, não foi atento. E aí ele saiu do banheiro, viu que eu tava em pé lá, foi lá ver o notebook dele ligado, foi ver o que eu tava olhando. E aí ele já começou com aquele papo, né? Nossa, eu posso explicar e tal. Porque assim, gente, eu era uma jovem senhora, mas o meu marido, ele não era tão jovem senhor assim. Ele era tipo 10 anos mais novo do que eu. Na época eu gostava de gente mais nova. E pelo visto ele também gostava. Só que a menina tinha tipo 15 anos. Obviamente que eu me separei dele, procurei informações de quem era a menina, fiz questão
de contar pra mãe dela, porque se fosse minha filha eu ia querer saber, porque ele tava iludindo muito a menina. Botei ele pra fora. E é isso, galera. Me separei, segui com a minha vida e mandei a mãe dela comprar lá o kitzinho pra ele, que ele acabou levando lá pra casa.